Pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a como carregar uma tabela de dados no R. Então, se você tem sua tabela lá no Excel, então digamos aqui, isso aqui é uma típica tabela que a gente utiliza, por exemplo, em ecologia, em análise de dados, que é o quê? Cada linha é uma localidade e cada coluna é uma variável. Inclusive, essa é a melhor prática, já se você está aprendendo agora a organizar dados. Sempre coloque suas unidades amostrais em cada linha e suas variáveis em cada coluna. Então, nessa tabela aqui, a gente tem uma coluna de localidade, uma coluna de riqueza de espécies, ou seja, o número de espécies encontradas naquele local, e a temperatura daquele local. Digamos que aqui a gente tivesse interessado em um projeto que a gente quisesse relacionar a riqueza de espécies com a temperatura. Então, eu tenho aqui o meu dado salvo em Excel, numa tabela de Excel. Em geral, para carregar no R, eu posso carregar também direto de uma planilha de Excel, mas eu não recomendo isso. O que eu recomendo é que você faça, vá lá em arquivo, salvar como, e salve como um CSV. Tá, então vou colocar aqui, dados CSV. Eu estou salvando já numa pasta chamada data, que está dentro da minha pasta do projeto. Então aqui é a pasta que eu estou trabalhando nesse projeto da semana 8. Eu criei uma subpasta aqui chamada data e vou colocar aqui dados CSV. Salvei. Volto lá no R. Aqui no RStudio, então, ó, tá vendo que essa aqui é a minha pasta do projeto? Ele já fica aqui com os dados. Então, tanto em XLS, né, em formato de Excel, quanto em formato CSV. Eu tenho aqui também meus scripts organizados. E sempre que eu vou fazer um projeto, eu organizo dessa maneira. Se eu tiver uma pasta, por exemplo, para resultados, eu coloco uma pasta resultados. Se eu tiver figuras, eu vou colocar uma pasta figuras, etc. Então, para abrir um arquivo de CSV no R, eu uso a função read.csv. Ler CSV. O primeiro argumento é o arquivo file. No file, eu vou colocar o caminho para o meu conjunto de dados. Então, vou entrar aqui, data, dados CSV.csv. Veja que toda vez que eu uso o projeto, ele já facilita eu carregar esses dados. Por quê? Ele sempre vai estar numa pasta. O diretório de trabalho ele sempre vai estar já no caminho para isso aqui. Então, eu posso carregar diretamente sem ter que colocar todo aquele caminho mais longo para indicar a pasta como um todo. Então, usar os projetos facilita muito nesse momento de você carregar os dados e de organizar sua pasta de análise de dados. Tá? Então, vou colocar aqui read CSV e vou abrir aqui minha tabela. Simples assim, eu posso chamar minha tabela aqui. Uma outra maneira, eu posso usar a função view tabela. E aí ele vai mostrar aqui essa minha tabela. Eu posso usar a função head tabela, que ele vai me mostrar só a parte de cima da tabela. Do mesmo jeito, eu posso usar a função tail da tabela, que ele vai estar aqui. Que tipo de objeto é a minha tabela? Quando eu faço class tabela, vocês vão ver que é um data frame, que é o que a gente aprendeu no vídeo passado. Por quê? Porque eu misturo tanto caracteres quanto números. E eu posso ver aqui, ó, tabela, localidade, eu vou ter aqui, ó, classe dele, esse é um caractere, eu posso olhar tabela, riqueza, vai ser o que ele chama de íntegra, ou seja, números inteiros, né, uma tabela numérica, e temperatura vai ser aqui numérico, que ele tem casas decimais também. Coisas importantes para lembrar aqui no R. Quando for carregar uma tabela, em geral, eu aconselho vocês a sempre colocarem pontos aqui e mudar a configuração regional do seu computador para usar pontos. Por quê? Em português, o separador de casa decimal é a vírgula. Isso pode dar muito erro dentro do R, então preste atenção nisso. Usa ponto, muda a configuração regional do seu computador para ponto, para separar a casa decimal. Isso vai evitar um monte de erro, não só no R, como em outros softwares. Se você não quer fazer isso, você pode olhar
aqui nas opções do read.csv. Então coloquei aqui uma interrogação, read.csv. Ele vai aparecer para mim aqui as instruções, né? Entre elas, ele vai dizer que o cabeçalho é verdadeiro como default. Então, se eu não tiver um cabeçalho, se a primeira linha não for cabeçalho, eu coloco isso aqui falso. Ou seja, eu colocaria aqui header igual a falso. Então, nesse caso aqui, ele entende que a primeira linha não é os nomes da coluna. Se eu coloco true, e agora aparece a tabela, ele vai mostrar aqui a minha primeira linha como os nomes das colunas. Se você tiver algum problema, por exemplo, ao invés de ter aparecido aqui como o meu, tudo separadinho cada coluna, e na verdade apareceu uma única coluna separada por ponto e vírgula, então você pode mudar para o read.csv.2, que ele assume que é um ponto e vírgula, ou então você pode vir aqui, ó, em separador, o que está como default é a vírgula, você pode mudar para ponto e vírgula, ou qualquer outro caractere que seja o separador dos seus dados, das colunas dos seus dados. Okay? Então, para ler um arquivo no R, é simples assim, você pode usar essa função. Como eu falei para vocês, eu recomendo sempre vocês usarem o read.csv. Mas você pode usar também o read.table, que é uma função um pouco mais completa, que vão ter outras opções. Você pode abrir, por exemplo, arquivos txt com read.table. Tá? Eu acho mais seguro, como eu falei para vocês, sempre usar o CSV. Você também pode abrir um arquivo de Excel diretamente no R, mas, novamente, eu sugiro sempre usar o read.csv.